Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs que estão nos assistindo com a paz do Senhor Jesus. É motivo de muita alegria estar aqui para falar sobre um assunto tão importante, tão urgente, que é a nossa esperança, a segunda vinda de Cristo. Estou muito feliz porque pude iniciar essa revista com as meninas na classe Esther e estou encerrando ela juntamente com todos que estão nos assistindo. Esse assunto é um assunto urgente. Esse é um assunto de extrema importância a ser tratado pela igreja do presente século. Nós vamos começar então com uma reflexão sobre o título da nossa lição. Voltados os olhos para a bendita esperança. Nós temos aqui uma inversão sintática, né? Nós poderíamos dizer olhos voltados para a bendita esperança, mas não traria a expressividade que o autor desejava trazer. Ele queria nos mostrar que nós temos que estar de fato atentos, totalmente direcionados, voltados os olhos. Nós sabemos que os seres humanos são dotados de 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. E o modo como nós percebemos o mundo ao nosso redor está relacionado a esses sentidos. Mas quando se fala da vinda de Cristo, o sentido que deve estar mais aguçado pelas Escrituras é a visão. Você precisa entender que Jesus diz para a gente vigiar. Nós usamos muitos sentidos para vigiar, mas um sentido mais propício para vigilância é o olhar. Então, olhos voltados para a bendita esperança. A gente sabe pela Bíblia Sagrada que olhos são é a candeia do corpo, né? Se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz, terá luz. Então, os nossos olhos iluminam a nossa trajetória, a nossa história, a nossa vivência com Deus. É por isso que os olhos são tão importantes para aqueles que querem estar atentos à vinda de Jesus. Que os seus olhos, que os meus olhos iluminem o nosso corpo, o nosso sentido, tudo em nós, a ponto de estarmos guiados e direcionados para direção. Não é uma, é a bendita, artigo definido trazendo a ideia de que só há uma esperança. E por que ela é bendita? Porque bendito quer dizer abençoado, oportuno, feliz, ditoso. Para a bendita esperança. O que é esperança? É o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Esperança tem a mesma raiz etimológica de esperar. É isso que nós estamos fazendo. Estamos esperando com esperança a vinda pela segunda vez de Cristo Jesus. É fé. Quem tem esperança está depositando expectativa em algo. A expectativa da igreja não é de uma melhora neste mundo. A expectativa da igreja é a vinda de Cristo Jesus. O que motiva o nosso coração a termos esperança é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Pensando agora no título, nós vamos para o texto áureo. Você já sabe que temos que estar voltados com os nossos olhos, que são candeias, que acendem, que direcionam para a única esperança, que é bendita, que é abençoada, que é a segunda vinda de Cristo. Vamos para o texto áureo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreveu aqui a Tito, ele fala sobre a promessa de vida eterna feita por Deus. No capítulo 2, no versículo 11, ele fala que a graça de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todos. O evangelho está sendo anunciado em todos os povos, a todas as pessoas, como foi feita a promessa lá desde Abraão, e nós já estudamos isso. É preciso renunciar, Paulo está falando para Tito. Tito, é preciso renunciar à impiedade, à concupiscência mundana e viver de 3 maneiras.
de maneira sóbria. O que é sobriedade? Estado pleno de consciência. É necessário viver de maneira consciente. É necessário não se enganar. É necessário viver de maneira sóbria, consciente, prudente. A sobriedade está relacionada também à prudência. Paulo estava orientando Tito como deveria se viver na expectativa da vinda de Cristo Jesus. Devemos viver de 3 maneiras, então: sobriamente, conscientes, prudentes, atentos. É necessário viver de maneira justa. Fomos justificados pelo sangue de Cristo e precisamos viver em justiça. E é necessário viver piamente. O que é piamente? É de maneira piedosa, caridosa, olhando para o outro. E não há nada mais piedoso nem caridoso do que apresentar Cristo Jesus aos que estão ao nosso redor. Quando Paulo prepara essas palavras, vem então o texto áureo. Nós estamos aguardando a vinda de Cristo. E ao aguardarmos a vinda de Cristo, precisamos viver dessas 3 maneiras. Muito bem, há uma verdade prática que está sendo elucidada aqui. A nossa esperança é algo vívido, real. Nós não cremos numa ficção, numa ideologia furada, numa utopia, numa mentira que não é real. Nós cremos em algo que é tão real e tão palpável, que está escrito na palavra do Senhor, palavra essa que se cumpre dia após dia. Nós sabemos que podem passar céus e terra, mas a palavra que é dita pelo nosso Deus, ela permanece, ela não muda, ela acontece, porque o nosso Deus é um Deus fiel, e vamos tratar de fidelidade nessa manhã. Mas em fatos, a nossa esperança está baseada em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Tudo que o Senhor disse se cumpriu, ou está se cumprindo, ou vai se cumprir. Não há uma possibilidade de não acontecer. A palavra do nosso Deus acontece, porque o nosso Deus é verdade e Ele é fiel. Fidelidade, o que Ele disse, Ele faz. Eu queria comentar rapidamente com vocês a leitura diária, porque ela é muito rica. Na segunda-feira nos é solicitado ler em Mateus. E lá em Mateus 24:44 vai dizer: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Jesus estava ensinando. Enquanto Jesus estava na terra, ele falava muito sobre a sua vinda. Toda a Bíblia aponta para a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, mas no Novo Testamento, nos Evangelhos e nas Epístolas, sobretudo também em Apocalipse, fica mais evidente a vinda de Cristo, fica mais detalhada a vinda de Cristo, a sua segunda vinda, o arrebatamento da igreja. E por isso, o Senhor está nos orientando a ficarmos apercebidos, atentos. Há de vir, o Senhor vai voltar, é uma certeza. O mesmo Cristo que subiu vai voltar. E nós não sabemos a hora, nós não temos domínio do tempo de quando Cristo vai voltar, porque se nós soubéssemos, viveríamos talvez não da forma que Paulo nos ensinou o tempo todo. Nós temos que viver como se Jesus fosse voltar agora, a 1 minuto, a 2 segundos. Nós precisamos viver como se Jesus fosse voltar já, porque a sua vinda é real, porém não sabemos quando. Na terça-feira nos é dito para ler em Marcos. Em Marcos vai dizer: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. É Jesus também nos explicando que Ele vai voltar e que o tempo da sua vinda está na mão do Todo-Poderoso Deus. Em Lucas, na quarta-feira, nos diz: bem-aventurados servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Jesus estava contando uma parábola, e aqui ele está nos ensinando a vigilância, atenção, estado de alerta. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, chegando-se os servirá. Jesus estava falando de uma parábola de um servo fiel que tratou os seus talentos, e aí ele vai dizer que quando o Senhor vier e esse servo se manter fiel e atento, vigilante, ele vai poder sentar à mesa.
precisamos cumprir aquilo que Jesus ensinou através dessa parábola: vigilância, atenção e fidelidade. Agora eu quero ler com você em Lucas 21, 34, 36. Eu quero ler na íntegra. Nós estamos reforçando aqui a leitura que deve ser feita diariamente. Lucas 21, 34 ao 36 diz assim: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue, ou seja, se ocupe. Esse versículo é importantíssimo para os dias atuais. Olhe para você mesmo, porque a salvação é individual. Para que não se ocupe o vosso coração, não se carregue, não se ocupe de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Nós sabemos que coração está relacionado à intimidade, caráter, intenção, sentimento. O Senhor está dizendo: não ocupe a sua vida, as suas emoções, os teus desejos com essas coisas tão transitórias. E não ocupe a sua vida com os cuidados da vida. Essa pandemia veio para nos mostrar que nós estávamos ocupados demais com os cuidados dessa vida. O nosso coração estava atrelado a uma rotina pesada de trabalho, de afazeres. Estávamos ocupados em ser, em fazer, em ter. Estávamos fazendo exatamente aquilo que Jesus nos orientou a não fazermos. Estávamos ocupados com os cuidados dessa vida. E venha sobre nós de improviso aquele dia. Improviso é algo que não está planejado por nós, porque por Deus a vinda de Cristo está planejada há muito tempo. Porque virá como um laço sobre todos os habitantes da face de toda a terra. A vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, vai alterar os rumos da história sobre todos que estão na terra, aqueles que irão com Cristo e aqueles que ficarão aqui. A vinda de Cristo vai mexer com a história de toda a humanidade, de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo. Olha aí, há uma palavra constante nessa lição: vigilância. E eu já te disse que a vigilância está atrelada a vários sentidos, mas sobretudo a visão. Olhos abertos, vidas atentas. Vigiai por todo o tempo, orando. O que devemos fazer enquanto vigiamos? Vigiai e orai. E é justamente nessa ordem que o Senhor nos ensina. Vigiai e orai. Enquanto você vigia, você ora. Oração é intimidade, é comunhão, é contato com Deus. Vigiai e orai. Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. É necessário vigilância para não sermos pegos de surpresa quando Jesus voltar e não ficarmos aqui. Ainda falando sobre o que é necessário fazer, nós estamos na sexta-feira. Sexta-feira em 1 Coríntios vai dizer: qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava ensinando aos coríntios a serem irrepreensíveis para a vinda de Cristo, até a vinda de Cristo. No sábado está dizendo o seguinte: Paulo está ensinando aos Tessalonicenses. Eu também quero ler esse texto na íntegra com vocês. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 4 ao 6. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Trevas também está relacionado à visão. Para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós estamos cientes, igreja do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor vai voltar. Nós já conhecemos a luz, a verdade, a palavra, e já sabemos pela sua palavra que ele vai voltar. É isso que Paulo estava dizendo aos Tessalonicenses: porque todos vós sois da luz, filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O dormir também está relacionado à visão. Para dormir é necessário fechar os olhos. Dormir quer dizer descansar de maneira despretensiosa, não atenta.
E o que Paulo está ensinando os tessalonicenses é a não dormir. Nós somos filhos do dia, nós conhecemos a luz. Abra seus olhos, fique atento, de maneira figurada. É isso que Paulo está dizendo, fique atento, de olhos abertos. E aí eu quero pular com vocês para algo que Paulo disse aqui. Pular não, no versículo 8, que diz assim: mas nós que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé. Irmãos, para enfrentar os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos vestir-nos da couraça da fé e da caridade, do amor, e tendo por capacete, e o Senhor fez essa palavra subir do texto aos meus olhos com muita clareza, capacete, a esperança da salvação. O que é um capacete? Capacete é um instrumento de proteção da cabeça. Ele serve para proteger a cabeça, mas não é qualquer capacete que Paulo está nos mandando revestir a nossa cabeça, colocar sobre a nossa cabeça. Paulo está dizendo o capacete que é a esperança da salvação. Por que é que Paulo mandou colocar na nossa cabeça a esperança da salvação? Ele está querendo nos dizer que nós temos que ter em mente que há salvação. E há uma esperança que não deve ser esquecida jamais, mas que deve proteger os nossos pensamentos, as nossas emoções e as nossas sensações. Eu tive a oportunidade de ministrar em Ururaí, em Santa Adélia, com o pastor Paulo e a missionária Débora, sobre a esperança da salvação. Nos dias atuais, o capacete, que é a esperança da salvação, tem que proteger a nossa mente contra todos os ataques do maligno, contra todas as investidas do adversário de desestabilizar as nossas emoções. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas há em nós uma esperança, e que ela fique firme na nossa cabeça, a esperança da salvação. Lidos aqui a leitura bíblica diária, nós vamos agora para a leitura bíblica em classe. Nós já vamos tratando muito do que a revista traz. Leitura bíblica em classe está em Atos 1, 6 ao 11. Vamos agora degustar cada um dos versículos, nos apropriar deles. Vamos analisar os versículos que estão compondo a nossa leitura bíblica em classe. Começa assim: aqueles. Quem são aqueles referidos aqui por Lucas? Aqueles são os discípulos. Aqueles são os seguidores de Cristo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, eles estavam em volta de Cristo e unidos. Perguntaram ao Senhor, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Quando Jesus ressuscita, quando Jesus está com eles já ressurreto, há uma preocupação no coração dos discípulos. Eles querem saber sobre a política daquele presente momento. Eles querem saber sobre o governo humano. Entendam que Israel estava sob o domínio do Império Romano. Eles estão achando que Cristo Jesus vai instituir um reino nessa terra. E eles querem saber se o governo de Cristo, se Cristo como governante vai começar agora que ele está ressurreto, e se o governo de Cristo vai ser nessa terra e naquele momento. Eles estão ansiosos por saber sobre questões políticas. Eles estão ansiosos por saber sobre o governo humano. Mas eles se esqueceram de que Jesus deixou evidente e claro que o seu reino era o reino dos céus. Era o reino dos céus. O seu governo não era nesta terra. O seu reino não estava relacionado à ordem humana das coisas. Jesus não veio para tirar Israel do Império Romano. Jesus veio para libertar o povo, as nações,
do império das trevas. Os discípulos de Jesus ouviram Jesus falar diversas vezes sobre o reino dos céus, mas estão perguntando sobre o reino da terra. Nós estamos muito parecidos com os discípulos de Jesus. Nós estamos questionando o Senhor acerca deste tempo que estamos vivendo, quando vai acabar essa pandemia, quando os governos tomarão providências, quando os homens tomarão as rédeas da situação, quando nós vamos voltar a uma vida normal. Nós estamos preocupados com o que diz respeito a essa vida secular, secundária, de acordo com a palavra, isso é secundário. Nós deveríamos nos envolver com o reino dos céus, mas estamos ocupados demais querendo respostas da terra. E aí Jesus vai trazer a resposta no versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: Deus tem o domínio, o poder e o controle de todas as coisas. Parem de se ocupar com aquilo que não é do seu domínio. Parem de se preocupar com aquilo que está no domínio, no governo e na regência de Deus. Vocês estão preocupados com as estações, com as mudanças, com as passagens de tempo, mas isso convém a Deus. Ele tem o domínio de todas as coisas. Vamos parar de nos perguntar e perguntar ao Senhor quando vai acabar isso, e vamos começar a dizer: Senhor, o que podemos fazer para o teu reino, para que aqueles que estão aqui, Senhor, possam conhecer a tua verdade. Estamos ocupados demais em nos preocupar com a nossa vida, em quando vamos voltar ao nosso trabalho, em quando vamos voltar à nossa vida cotidiana, mas o Senhor está nos dando tempo para nos importarmos com o reino, para anunciarmos o reino, para falarmos do reino, porque nós não sabemos quando será a vinda de Cristo, mas Ele voltará. Jesus deu aos discípulos a resposta que está dando aos nossos corações ansiosos nessa manhã. O reino, o tempo e as estações pertencem a Deus. Mas aí Jesus vai entrar com o mas, no versículo 8. Vocês não têm domínio sobre isso, mas eu quero agora responsabilizá-los por algo. E vai entrar agora aquilo que nós estamos falando exaustivamente em todas as lições que são pregadas nesta revista. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Nós não sabemos o tempo, mas nós temos uma responsabilidade. O Senhor disse: o tempo não é de vocês, o domínio não é de vocês, mas cabe a vocês uma missão. E qual é a nossa missão? Sermos testemunhas de Cristo. Mas nós não vamos fazer essa missão sozinhos. Nós recebemos de Deus o Espírito Santo para podermos pregar, para podermos anunciar. Nós recebemos de Deus um presente maravilhoso, que é o Espírito Santo, e Ele traz a nós virtudes que nós não teríamos sem a presença do Espírito Santo. É por causa do Espírito Santo que a igreja prega e o pecador se arrepende. É por causa do Espírito Santo que a palavra entra e o coração é transformado. É por causa do Espírito Santo que a gente se aproxima de Deus e deseja fazer a sua obra. O Espírito Santo é o combustível da igreja para a sua missão: ser testemunhas de Deus nessa terra. Nós recebemos o Espírito Santo para darmos continuidade. Nós começamos falando sobre isso na primeira lição. Recebemos o Espírito Santo para continuarmos a obra do Mestre. O que é que Jesus fazia? Jesus ensinava, pregava, curava, libertava os cativos e apresentava o reino dos céus. Nós recebemos o Espírito Santo para fazermos o mesmo.
Nós recebemos o Espírito Santo para continuarmos aquilo que foi iniciado por Jesus no seu ministério terreno. Nós recebemos o Espírito Santo para testemunharmos daquilo que Jesus fez e faz. Nós não sabemos o tempo, mas nós temos uma missão: pregar Jesus. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. A palavra olho hoje é imperativa. Está nos coordenando, está direcionando toda essa lição. Abra o olho, irmão. O Senhor me disse: Renata, abra seus olhos. Comece a enxergar com a mente de Cristo. Jesus está às portas. Jesus sobe e eles estão ali com os olhos fitos, voltados, fixados no céu. É assim que os nossos olhos devem estar, irmãos. Como os olhos dos discípulos estavam, fitos, fixados nos céus. É de lá que vêm as nossas respostas. É de lá que vem o nosso auxílio. É de lá que vem a nossa ajuda. Com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, e eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Eles estão tão voltados, tão envoltos, tão cheios daquela visão gloriosa e poderosa. E 2 varões de branco se aproximam e dizem para eles uma promessa. E reforçam uma promessa que já havia sido dita por Jesus. E reforçam uma promessa que tem que ecoar no meu e no seu coração, nos nossos ouvidos. Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Há uma promessa: o Jesus que subiu vai voltar. Assim como estabelece uma comparação. Vocês puderam vivenciar uma vida com ele, é isso que os varões estão dizendo. Vocês viveram com este Jesus aqui, assim como estava escrito que ele viria, ele veio, nascido de mulher, ele cumpriu todas as profecias a seu respeito. Esse Jesus que vocês viram, esse Jesus que era promessa do Velho Testamento, se cumpre aqui nos seus dias. Esse Jesus vai voltar, é uma certeza. Ele está comparando a sua primeira vinda com a segunda vinda. Ele está dizendo: Jesus que subiu é o Jesus que vai voltar. Querido, Jesus vai voltar, assim como ele esteve em terra, caminhou nesta terra, assim como ele esteve aqui, cumpriu o seu propósito nesta terra e subiu aos céus. Esse Jesus vai descer novamente, vai voltar. Já nos debruçamos sobre toda a leitura bíblica em classe. Você vai perceber que nós já tocamos em muito do que a lição vai trazer no decorrer dela. Há algo que eu quero chamar a atenção de vocês, porque saltou aos meus olhos. Quem é que está nessa cena? Quem é que era discípulo de Jesus está nessa cena? João. E João teve o privilégio que os outros discípulos não tiveram. João, na ilha de Patmos, teve visões gloriosas. E João é testemunha viva daquilo que está sendo dito aqui em Atos 2. Ele é tão testemunha daquilo que está sendo dito em Atos 2, no presente em que Atos 1 está acontecendo. Ele é tão presente naquele momento, mas ele também recebe de Deus a graça de ver o Cristo maravilhoso nas alturas. E ele recebe de Deus o presente de escrever a carta de Apocalipse, que direciona os estudos escatológicos. Que coisa linda! João é testemunha de que Cristo subiu, e João é testemunha de tudo que acontecerá quando Cristo voltar. Vamos então à introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo. Estamos esperando Jesus voltar. Há nessa lição propósito, irmãos. Qual é o propósito dessa aula? O pastor Donizete já leu os objetivos e eu quero reforçar com vocês.
Essa aula tem por objetivo nos relembrar que Jesus virá. Nós sabemos, mas nós precisamos relembrar constantemente. Jesus vai voltar. Porque se nós tivermos isso em mente, nós viveremos uma vida, como Paulo disse, justa, sóbria e piedosa. Se nós relembrarmos isso o tempo todo, vamos buscar viver como Paulo ensinou a Tito, justa, sóbria e piedosamente. Essa aula tem por propósito nos alertar. É preciso estar atentos, olhos abertos. Essa aula tem por propósito nos motivar. Pregue Cristo. Pregue Cristo, pregue Cristo. Nós recebemos uma missão, somos testemunhas de Cristo. Então Jesus virá, é preciso estar atento, vamos pregar. Muito bem. Nós vamos ler agora o primeiro tópico, breve o Senhor virá. Nós sabemos que a vinda de Cristo, ela é um tema comum nas religiões que são do ramo do cristianismo. Nós vamos ler esse trecho aqui, ó. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há uma perspectiva de como será a vinda de Cristo de acordo com determinadas religiões. Mas não é isso que nós vamos tratar nessa lição. Essa lição não quer se ater a como será a vinda de Cristo, não é um estudo escatológico, um estudo dos últimos acontecimentos, não é um estudo escatológico, é apenas um reforço de que devemos estar atentos, vivendo uma vida de fidelidade diante do Senhor e que devemos pregar, porque recebemos o Espírito Santo para ser testemunhas. Então esse é o foco da lição. Continuando a leitura, diz, inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os varões de brancos disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Nós temos dois momentos, a vinda de Cristo Jesus e o arrebatamento da igreja. Uma promessa de Jesus. Jesus nos prometeu um lugar. É isso que está sendo mencionado em João 14, 1, 3. Ele nos prometeu que prepararia para nós um lugar e que nós estaríamos com Ele. Se Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Há um lugar esperando por nós, junto ao Cristo Redentor. Ainda aqui, no tópico 1, 2, uma promessa de Jesus, nós lemos... talvez estivessem ainda pensando num reino físico, político, nós já tratamos essa questão, mas era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai, está fora do radar humano. A restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Nós já falamos aqui, eles estavam com o anseio de resolver questões políticas de Israel, sair do domínio romano, mas Jesus estava trazendo uma salvação que não era para Israel, era para toda a humanidade, num reino que não era da terra, num reino dos céus. Os dias se aproximam. Nós temos algumas evidências de que a volta do Senhor está mais próxima agora do que quando o aceitamos, como disse Paulo. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais, nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Vamos aos sinais, então? Como eu disse a vocês, não é um estudo escatológico, é um estudo que tem por objetivo nos alertar sobre a vinda de Cristo, mas é tratado na revista 3 sinais de que Jesus está próximo. Um primeiro sinal é a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias que está registrada no livro de Joel e que Pedro, depois da descida do Espírito Santo, vai também trazer ao seu discurso este versículo. Qual era a promessa? A promessa é que seria derramado o Espírito sobre toda a carne. O que é efusão? Derramamento, espalhamento. O Espírito Santo está sobre a terra, atuando nos corações, trabalhando em nós, gerando em nós avivamento.
E é mencionado aqui um importante acontecimento na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, que foi o avivamento na Rua Azusa, tão pregada por pregadores, por pastores pentecostais, avivalistas. O avivamento que aconteceu na Rua Azusa e que se difundiu por todo o mundo sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a presença atuante do Espírito Santo na igreja. E é evocado aqui também nessa lição este acontecimento. Há documentários sobre este acontecimento, há filmes sobre esse acontecimento. Pesquisas na internet são interessantíssimos. Há até musicais, né? Apresentações teatrais com musicais que falam sobre esse acontecimento na Rua Azusa, de um pastor afro-americano que foi tomado por este poder e que ministrava acerca deste poder. E é importante que a gente reviva o avivamento, que o avivamento seja constante em nós. E para que há avivamento? Para que sejamos testemunhas de Cristo, para que sejamos cheios do Espírito Santo, para vivermos uma vida próxima a Deus, daquela maneira que eu já te falei, justa, piedosa e sóbria. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo, ou seja, os corações estão se convertendo a Cristo. O evangelho está sendo pregado. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel. O pastor Mauro, um dia, ministrando num culto de doutrina, falou sobre o Israel, sobre olharmos para Israel, porque Israel é um sinalizador da vinda de Cristo. E isso também é um sinal de que Jesus está voltando. Israel é uma nação de novo, constituída como um Estado. É uma nação. E ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Jesus está às portas. Recebemos o Espírito Santo. Os crentes estão aumentando em quantidade. O evangelho está sendo pregado, está sendo anunciado. Israel é uma nação. Jesus está às portas. Vamos agora para o tópico 2. Necessidade de vigilância e atenção. Nós estamos falando constantemente sobre vigilância e atenção. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr riscos. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e aguardar a bendita esperança. Quando eu estava lendo essa lição, um texto está muito presente no meu dia a dia. Eu já ministrei sobre ele, eu já falei com a minha família, nós fizemos um culto doméstico e falávamos sobre esse texto. Esse texto está em Mateus, não é uma referência mencionada na revista, mas eu quero trazer ele para você rapidamente. É uma parábola proferida por Jesus. Que riqueza há nesses textos ficcionais que Jesus trazia para nos ensinar. É uma parábola muito conhecida, a parábola das 10 virgens, e ela está em Mateus 25. E ela vai falar sobre todos esses tópicos aqui da necessidade de vigilância, a exortação à vigilância e estarmos atentos ao que Jesus tem para fazer. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Havia 10 virgens, elas tinham lâmpadas. E elas foram ao encontro do esposo. A igreja está caminhando ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, sóbrias. E 5 loucas, nécias. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Todas têm lâmpada, mas nem todas têm azeite. Todas estão munidas da lâmpada para acender e para clarear, porque fazia parte do rito de casamento. Mas nem todas têm azeite. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Que nós possamos ser como as virgens prudentes. Que possamos trazer em nossas vasilhas, nesses vasos de barro,
a presença do azeite. O azeite. O que é o azeite? É o Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ter o azeite que simboliza o Espírito Santo de Deus em nós, para que possamos ter as nossas lâmpadas acesas, para que quando o noivo chegue, não sejamos pegos de surpresa, sem o azeite e sem estar junto ao noivo. E tardando o esposo, tosquenejaram todas. O que é tosquenejar? É dormir, é cochilar. Adormeceram, elas caíram no sono. O que é que Paulo disse para a gente não dormir? O que é que está dito lá em Tessalonicenses? Não durmam, vocês são filhos do dia, não são filhos da noite. Não durmam, não descansem, não tirem um cochilo, não saiam da presença. Não pensem que Jesus está demorando, porque ele vai voltar e será num piscar de olhos. É preciso estarmos atentos o tempo todo. Mesmo as que tinham azeite dormiram, mesmo as igrejas que estão cheias do Espírito Santo de Deus estão dormindo. O Senhor está nos mandando acordar nessa manhã. Acorda, desperta, enche-te de azeite para encontrar-te com Jesus. À meia-noite, nós sabemos que meia-noite é o marco do início de um tempo, de um novo dia. É o fim do dia que se passou e é o início de um novo tempo. A igreja precisa estar atenta, porque a vinda de Cristo marcará o início de um novo tempo. E nós precisamos estar atentos. À meia-noite, na viração, na troca de um dia para o outro. À meia-noite, onde tudo vai zerar, onde tudo vai ser mudado, onde vai renascer um novo tempo. Ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. É tempo de ouvirmos e é tempo de apregoarmos. Aí vem o esposo. Jesus está voltando. Sai-lhe ao encontro. Há um clamor dizendo, o noivo está chegando, o noivo está vindo. Sai ao encontro dele. É isso que nós como igreja precisamos fazer. Levantar esse clamor nas nossas redes sociais. Levantar esse clamor nas nossas ministrações. Na nossa família, na nossa casa. Jesus está voltando. O esposo vem aí. Sai-lhe ao encontro. Vamos encontrar com ele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, dai-nos vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Ei, dá pra gente o azeite. As prudentes não são doidas e não vão dar azeite. Elas dizem, vai rápido e compra. Mas não havia tempo hábil para comprar o azeite. Nós temos a presença do Espírito Santo. Aproveite a presença do Espírito Santo para viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, para viver uma vida de acordo com as instruções e as orientações do nosso Deus, para manter as nossas lâmpadas acesas ao encontro do esposo. Jesus exortou a vigilância com muita ênfase. O noivo vem, a porta se fecha, elas vão buscar, não há tempo. Tempo também é uma questão muito tratada nessa lição. Nós não temos domínio do tempo, do dia, da hora. Nós só temos a certeza de que esse tempo acontecerá. Permanecei vigilantes. Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Essa era também a preocupação dos ensinos dos apóstolos, e nós temos o registro aqui, pesquise na sua casa. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade dos crentes estarem atentos. Alarmes falsos. Durante toda a história da humanidade, pessoas tentaram prever a vinda de Cristo. Havia-se uma agitação na virada do milênio, né? Entre 1999 para 2000, as pessoas fizeram especulações do que aconteceria, do fim do mundo, de uma quebra no sistema digital, enfim. Do bug do milênio, se não me engano é esse o termo. E não aconteceu. Muitas pessoas guiadas por religiões equivocadas venderam suas posses, suas terras, porque acreditavam que ia ter uma transformação de era. Isso tudo é alarme falso, ninguém sabe quando Jesus vai voltar.
E é um erro tentar adivinhar, porque só o Pai sabe. Só o Pai sabe as estações, o dia e a hora. Nós não temos que criar falsas expectativas com dias marcados. Olha, se alguém lhe disser Jesus vai voltar no dia 20 de dezembro, preste bastante atenção. Ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Mas todos precisam estar preparados para a sua vinda. Vamos agora no terceiro tópico, que é vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Fidelidade é qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, mostrando toda boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância no compromisso assumido. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós descemos as águas batismais, quando nós confessamos ao mundo que Ele é o nosso Senhor, nós assumimos um compromisso diante de Deus, de sermos fiéis a Deus em todo o nosso proceder, em todo o nosso caminhar, em todo o nosso viver. E é esse compromisso que o Senhor está nos mostrando nessa manhã. Precisamos ter esse compromisso firmado, fixado, guardado e realizado durante a nossa trajetória nessa terra. Fidelidade ao Senhor. Fidelidade de Deus. Ora, é escrito lá que se nós formos infiéis, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel o tempo todo. Eu posso ir e voltar, eu posso ser fiel e depois abandonar os meus preceitos, os meus compromissos com Cristo, mas Deus é fiel o tempo todo. E a sua fidelidade também está na sua palavra. Se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. A fidelidade de Deus é grande e expressa em absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Deus não muda. A sua fidelidade é constante, eterna, duradoura e real, igreja. Assim como Ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Tudo que foi dito acerca de Jesus, sobre o seu nascimento, sobre o seu ministério terreno, sobre como seria a sua morte de cruz, foi cumprido. Sobre a sua ressurreição, sobre a sua ida aos céus, tudo foi cumprido. Assim como será cumprido também a sua segunda vinda. A fidelidade como atributo cristão. Se nós temos o fruto do Espírito que desencadeia em 9 atitudes, nós temos que ser fiéis ao Senhor. E como é que conseguimos ser fiéis? É por causa do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda no nosso compromisso, comprometimento e relacionamento com Deus. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas criaturas humanas. Ora, nós temos que aprender de Jesus. Ora, nós somos imagem e semelhança de Deus. Se Deus é fiel, buscamos então a fidelidade também para com Deus. Tempos e estações. Aqui em tempos e estações está dizendo: Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte desse reino. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Essa resposta foi dupla. Tempo no grego, nessa passagem, é cronos e significa um longo período. Havia um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Entre Jesus vir a essa terra, ascender aos céus, derramar o Espírito Santo, começar a igreja, a pregação, a disseminação do Evangelho e a vinda de Cristo há um tempo. É isso que Jesus está respondendo aos discípulos. É isso que nós já tratamos quando fizemos a leitura bíblica em classe. Não vos pertence saber os tempos e as estações.
Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações nesse verso é kairos, que significa ocasião, e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus. É isso que está trazendo a clareza para nós. Como eu disse, nós não estamos fazendo um estudo escatológico. Nós estamos reforçando a ideia de que Cristo virá. Nós estamos reforçando o alerta para estarmos atentos e estamos divulgando a missão, que é pregar Jesus. É esse o intuito dessa lição. Vamos então à conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. O que é que Paulo diz em 2 Timóteo 4, 7 e 8? Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, né? E aí ele vai falar sobre a coroa da vida. A fidelidade do Senhor Jesus é uma das condições para herdar ao Senhor Jesus, é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Queridos, Jesus vai voltar. A sua palavra nos diz, nos aponta para isso. Tudo que Deus falou se cumpriu e se cumprirá, porque Ele é fiel. O nosso papel é estarmos atentos, vigiando, orando e pregando. Que nós possamos ser como as virgens prudentes. Que nós possamos despertar com o clamor e correr ao encontro do esposo, cheios de azeite nas nossas lâmpadas. Eu quero fazer uma oração por você que ouviu essa palavra. Se você não é cristão, se você não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e está ouvindo agora, está participando dessa live e quer aceitar a Jesus, faça isso, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. É uma escola bíblica, é aula, mas também nós vamos evangelizar, como disse o pastor Donizete, e eu quero fazer o apelo. Se você está nas suas redes sociais assistindo a essa live e quer aceitar a Jesus, aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador, porque a sua vinda está aí. É iminente, está próximo. Jesus vai voltar. Eu vou fazer uma oração por aqueles que ouviram essa lição e por aqueles que estão aceitando a Cristo como Salvador. E encerrarei minha participação nessa manhã. Senhor maravilhoso e bendito, Tua palavra foi ministrada, Senhor. Nós aprendemos que o Senhor vai voltar, é certeza, é fato, Jesus querido, incontestável, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Então, Deus querido, prepara a mim e a todos os que estão ouvindo como igreja, para que possamos ser aquilo que o Senhor ordenou aos discípulos, testemunhas, Senhor, do Senhor em todo o tempo, em todos os ambientes, em todos os lugares, em todas as nações, Senhor. Senhor, aqueles que estão ouvindo, Senhor, estavam longe dos Teus caminhos, que eles possam se aproximar de Ti de novo e acender as suas candeias, as suas lâmpadas novamente, Senhor. Aqueles que estão ouvindo, Senhor, e querem aceitar a Cristo Jesus, Senhor, que eles possam ter a sua mente transformada pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda a pregar a Tua palavra com ousadia, através do Teu Espírito Santo, meu Deus. Visita-nos, Senhor, e dá-nos, Senhor, o capacete da salvação, guardando a nossa mente de qualquer outra ilusão e nos mantendo fixos em Ti. Amém. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.